Hoje nós conheceremos um pouco da construção da identidade cultural do Brasil, viajando no mundo dos livros, mais precisamente no livro do renomado sociólogo Gilberto de Melo Freire. E para nos ajudar a ilustrar este pequeno vídeo, chamaremos os alunos de publicidade, João Mateus e Natália Braz. Olá, João Mateus. Olá, Natália Braz. Olá, pessoal. Vamos começar então? Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouco sobre o sociólogo, antropólogo e escritor Gilberto de Melo Freire. Ele nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 15 de março de 1900, na antiga Estrada dos Aflitos, atual Avenida Rosa e Silva, filho do professor e juiz de direito Alfredo Freire e de Francisca de Melo Freire. Gilberto Freire, em 1918, viajou para os Estados Unidos, onde fez seus estudos universitários, bacharelado em Artes Liberais, com especialização em Ciências Políticas e Sociais, na Universidade de Baylor, e mestrado e doutorado em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais, na Universidade de Colômbia. Viajou para vários países europeus, retornando ao Brasil em 1923, preferindo continuar morando na sua terra natal, o Recife, em vez de ir para o sul do país. Em 1933, escreveu a sua obra-prima Casa Grande e Senzala, e é sobre este livro em questão que agora vamos nos deter um pouco mais. Este livro foi escrito há quase 100 anos e mesmo assim consegue nos dar uma base teórica bastante fundamentada sobre conceito de cultura e raça. Alguns dos mais importantes paradigmas para interpretar o desenvolvimento da sociedade colonial brasileira e a identidade nacional surgiram entre os anos de 1920 e 1940. Apesar das diferenças de perspectivas e de objetivos existentes entre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e escritores modernistas como Mário e Oswaldo de Andrade, todos parecem partilhar a mesma tendência de deslocar a noção determinista de raça, predominante no século XIX, como conceito básico para a análise social e a produção estética em valor do conceito de cultura. Vamos relembrar alguns conceitos de cultura, ok? De acordo com Aurélio, cultura é um substantivo feminino. É o complexo dos padrões de comportamento, de crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais e etc., transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. É o conjunto dos conhecimentos adquiridos em determinado campo. Já o Michaelis fala que cultura é um substantivo feminino. É o sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e atitudes que caracteriza uma determinada sociedade. É o estado ou estágio do desenvolvimento cultural de um povo ou período, caracterizado pelo conjunto das obras, instalações e objetos criados pelo homem desse povo ou período, conteúdo social. É o conjunto de remanescentes recorrentes como artefatos, tipos de casas, métodos de sepultamento e outros testemunhos de um modo de vida que diferenciam um grupo de sítios arqueológicos. De acordo com Oasis, cultura é um substantivo feminino. É o conjunto de padrões de comportamento, crenças, costumes, atividades e etc. É a forma ou etapa evolutiva das tradições e dos valores de um lugar ou período específico. É o conhecimento e instrução, o contrário de ignorância cultural. Voltando ao tema principal, temos agora um país miscigenado, repleto de problemas sócio e cultural. Este é o cenário em que o Gilberto Freire desenrola o seu conhecimento nas páginas do seu livro. Nação ou nacionalidade? No processo de modernização, de um lado, os ricos e donos de grandes propriedades. Do outro lado, negros que outrora eram escravos, os pobres e os índios. Como definir, então, agora a cultura brasileira? Seria a cultura embasada no berço dos grandes coronéis ou a cultura nasceria nas senzalas? E se trouxéssemos este tema para os dias de hoje, quem seriam os coronéis? Quem seriam os senzaleiros? Seriam os donos de bancos, os donos de grandes impérios ou os detentores do dinheiro? Onde mandam e desmandam?
Seriam, então, os representantes das senzalas ou assalariados, os moradores de periferias, ou seja, os pobres? Estamos entrando agora em um local proibido, pois falar que a cultura do Brasil nasce em todos os lugares onde haja um brasileiro pode ferir o ego de alguns representantes da aristocracia, mas poderíamos apenas afirmar que a cultura advém da raça. Vamos pegar, por exemplo, brasileiros oriundos do Sul. Bem, aqui temos dois homens que, visto assim, poderiam ser pai e filho, mas e se os separássemos? Agora temos um sulista brasileiro e um representante do meio oeste americano. Franz Boas, em Anthropology and Modern Life, publicado em 1929, concluiu que, apesar da estatura, cor da pele e tipo de cabelo são quase idênticos, por isso, se tomar as características físicas como padrão, uma raça para definir uma cultura usando apenas como resultado de descrições fenotípicas, brasileiros e americanos podem ser identificados como um membro da mesma raça. Sendo assim, raça diferente de cultura, pois pertencemos a várias raças, formando uma só cultura, a cultura brasileira. Voltamos à questão inicial deste ensaio. Como a releitura de Casagrande e Senzala pode ajudar-nos no debate contemporâneo sobre cultura e identidade? A resposta pode estar na sua percepção da cultura brasileira como um sistema cuja disposição básica é a plasticidade, da qual resulta um frágil equilíbrio de antagonismos. É quando usa a cultura em seu sentido plural, entendendo-a como um padrão formante, na melhor tradição germânica, que Freire consegue manter-se atual e funcional. Querem saber mais sobre cultura e raça? Leiam o livro Casagrande e Senzala. É difícil encontrar uma boa